Eu quero saudar todos com a paz do Senhor. Amém? Peço que os irmãos abram vossas Bíblias, livro de Mateus. Capítulo 14. Versículo 13. Que diz assim a palavra do Senhor. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é necessário que vão, dai-lhes vós de comer. Amém? Nessa passagem aqui, Jesus ele se retira para um deserto porque ele estava triste ao receber a notícia que o seu primo João Batista havia sido decapitado. E a Bíblia vai dizer que ele entra num barco e vai para um lugar deserto, apartado. Porque ele precisava pensar, ele precisava falar com Deus para ressignificar a dor que ele estava sentindo. Muitas das vezes a gente, quando está passando por um momento difícil, a gente quer sair para se distrair, para espairecer. A gente quer ir para um shopping, a gente quer ir para o cinema, a gente quer ir para a casa de um amigo, para ver se a gente esquece da dor que a gente está sentindo. Mas Jesus aqui, ele não foi se distrair, não. Ele foi para um lugar deserto, para um lugar apartado, para falar com Deus e aprender a ressignificar a sua dor. E Deus está dizendo para muita gente que chegou aqui: não é tempo mais de fugir das dores que você sente. Não é tempo mais de fugir dos traumas, de tentar se distrair para tentar fugir do que está sentindo. Não, é tempo de encarar de frente a dor, é tempo de encarar de frente o trauma, é tempo de encarar de frente o desafio, porque enquanto a gente se distrai, a gente somente fraciona e vai sentindo aquela dor aos pouquinhos e vai sentindo parceladamente e parece que ela nunca acaba. Mas quando a gente olha para dentro da gente e diz: eu estou assim, mas Jesus, o Senhor tem capacidade de me curar. Mais importante do que a gente saber a hora de entrar é saber a hora que a gente precisa se retirar um pouco para falar com Deus. É a gente entender a hora que a gente precisa se afastar um pouco da multidão, se retirar para poder ouvir a voz de Deus. Porque às vezes o barulho da multidão está tão alto que a gente não consegue ouvir a voz dele. A gente diz que ele não está falando, mas na verdade ele está falando. A gente é que não está ouvindo, porque a voz da multidão está mais alta. E Deus hoje está dizendo: é tempo de você resolver questões que estavam mal resolvidas dentro de você. Já chega de fugir, não. Encara de frente para resolver de uma vez por todas. E a Bíblia vai dizer que ele se retira, mas mesmo ele querendo ficar sozinho, a multidão, quando percebe que ele está indo para lá, a multidão vai a pé e consegue chegar até ele. Perceba que Jesus estava de barco, a multidão estava a pé, mas a multidão chega até Jesus, porque quem precisa de milagre se antecipa. Quem precisa de milagre não fica parando para ouvir A, para ouvir B, para contar para A, para contar para B o que está passando, para se justificar para A, para se justificar para B. Não, quem está precisando de milagre se antecipa e vai até Ele, falar com Ele, clamar a Ele, pedir socorro a Ele. Tem muita gente se distraindo no meio do caminho, esperando de homens aquilo que somente Ele pode e é capaz de fazer. E Deus está perguntando para alguém, eu nem tinha preparado isso, mas Deus está perguntando para alguém: até quando você vai ficar se explicando para quem resolveu não entender o que você está passando? Até quando você vai ficar tentando convencer alguém de que Deus é, de que Deus pode, de que Deus faz? Para de se distrair. Para de perder tempo. Se antecipa, vai até a Ele. Se antecipa, vai falar com Ele.
se antecipa, para de esperar de pessoas, de colocar tantas expectativas em pessoas. Sabe por que às vezes a gente se decepciona demais? Porque às vezes não é nem a pessoa que decepciona a gente. É a gente que coloca tanta expectativa na pessoa que a gente acaba se frustrando. É porque a gente cria uma imagem da pessoa que nem foi ela quem passou pra gente, foi a gente que criou. Aí quando a gente vê que não é aquilo que a gente criou, a gente se frustra e a gente se decepciona. Não porque alguém nos frustrou, mas porque a gente pintou uma imagem de alguém que não existia. E Deus está dizendo: até quando você vai ficar se distraindo pelo meio do caminho? Até quando vai buscar em homens aquilo que somente Deus tem para dar para você? E a multidão foi e alcançou e falou com ele. E a Bíblia vai dizer que ele curou os enfermos que se encontravam ali. Porque quem se antecipa e chega até Jesus com o coração quebrantado, a Bíblia diz que quem busca Ele em espírito e em verdade acha Ele. E a Bíblia vai dizer mais: os discípulos, vendo que o tempo estava passando, olha para Jesus e diz: despede esse povo, porque já está ficando tarde. Manda que eles vão para poder se alimentar, para poder se abrigar, porque já está tarde e aqui é deserto. E sabe o que foi que Jesus falou para eles? Não é necessário que vão. E Deus está dizendo para alguém aqui: não vai ser necessário ir embora. Não vai ser necessário sair. Não vai ser necessário se retirar. Não vai ser necessário entregar aquele ponto. Não vai ser necessário abrir mão do marido porque quer casar com outro marido. Não, Deus está dizendo: eu vou fazer a obra onde você está, com a pessoa que você está. Deus está dizendo: não vai ser preciso sair, não vai ser preciso. E a Bíblia vai dizer que ele pegou 5 pães, 2 peixes, deu graça, multiplicou, e uma multidão de mais de 5.000 pessoas foram alimentadas e ainda sobraram 12 cestos cheios. Nos nossos momentos de dificuldade, muitas das vezes o que a gente quer fazer é ir embora, é fugir, é correr do problema, é correr da situação. Por quê? Porque resolver problema dá trabalho e muitas das vezes causa dor, e a gente fica querendo fugir. Mas Deus está dizendo: não vai ser necessário. Não vai ser necessário. Tem gente aqui que tem empresa e estava pensando em entregar o ponto. Deus está dizendo: não vai ser necessário entregar o ponto. Tem gente aqui que já está lutando há muito tempo pelo marido, pela esposa, está orando pela conversão, e Deus está dizendo: não vai ser necessário pedir o divórcio, não vai ser necessário, porque Deus vai trabalhar, Deus vai agir, Deus vai fazer a obra, e vai fazer a obra por completo. Eu quero declarar sobre a sua vida que ainda essa semana Deus dará sinais, manifestará sinais de que Ele tem visto, de que Ele tem contemplado, porque as suas dores, as suas lágrimas, os seus sofrimentos, Deus, Ele não é apático a Ele, Deus não é indiferente a Ele. Ele manda lhe dizer: se você permanecer, se você não desistir, se você não sair, se você não abrir mão da presença dEle, Ele vai fazer a obra e vai ser por completo, e não vai ficar somente em você, porque todo mundo foi alimentado e ainda sobrou 12 cestos. A unção que Deus vai fazer cair vai alcançar todos da tua casa, vai alcançar todos da tua família, e ainda vai sobrar para você abençoar até quem não é teu, até quem não é sangue do teu sangue. Para de fugir. Quem ousar hoje encarar de frente aquilo que há muito tempo você vinha tentando fugir, Deus manda lhe dizer: vai ter cura, vai ter libertação, vai ter salvação, vai ter multiplicação, vai ter milagre se você encarar de frente. Olha pro irmão que está do teu lado e diga: deixa de ser covarde. Foi somente até hoje que você
você fugiu, porque a partir de hoje Deus vai resolver questões mal resolvidas. Os pingos vão ficar nos is e não vai ficar nenhuma questão para Satanás olhar, querer tocar, querer apontar. Não, é o tempo da resolução. Não vai ficar nada inacabado, não vai ficar nada mal resolvido. Hoje Deus te diz: se coloca, se apresenta diante de mim com as tuas dores mesmo, com os teus pecados mesmo, com as tuas falhas mesmo, porque eu vou resolver o que estava mal resolvido e vou liberar bênçãos recalcadas, transbordantes e sem medidas. A cura que Deus derrama sobre a sua vida e sobre a sua alma hoje vai liberar bênçãos que estavam retidas no mundo espiritual. Porque tem coisas que aquilo que a gente guarda no coração é que impede de chegar. Já está pronto, já está preparado. E às vezes a gente fica olhando, mas o que a gente tem é pouco. 5 pães e 2 peixes foram mais do que suficiente para Deus fazer um milagre. O que você tem é mais do que suficiente para Deus fazer chegar aquilo que você precisa. O que você tem é mais do que suficiente. Com 5 pães e 2 peixes se alimenta uma multidão de 5.000 pessoas? Não, mas com Jesus alimenta. E Deus manda lhe dizer: o que você tem pode ser pouco, mas se eu estiver no negócio, é mais do que suficiente para o milagre acontecer. Você recebe essa palavra? Glorifique ao nome santo do Senhor Jesus.